Você está cercado por tolos, e isso é exaustivo. Você pensa que sua inteligência é seu maior trunfo. Na verdade, ela é sua maior vulnerabilidade. O mundo moderno diz para você educar os ignorantes, usar a lógica para encontrar um ponto em comum. Arthur Schopenhauer conhecia a verdade brutal. A lógica é indefesa contra a estupidez. Explicar sua mente a um tolo não é nobre. É suicídio intelectual. Existe uma arquitetura oculta, quase implacável, para neutralizar os deliberadamente ignorantes. Um método que as mentes mais perigosas da história usaram para desarmar tolos, sem jamais lhes dar o presente da verdade. Quando você entende esse mecanismo, você nunca mais será drenado por uma mente inferior. Você conhece essa sensação. Você está sentado em uma sala, talvez uma sala de reunião, um jantar em família ou um campo de batalha digital, ouvindo alguém falar com absoluta e inabalável confiança sobre algo que compreende completamente errado. Você sente a pressão crescendo no peito. Seu cérebro imediatamente mapeia as falhas na lógica dessa pessoa. Você reúne seus fatos, prepara seu argumento, expõe tudo perfeitamente, esperando que a luz da razão ilumine o rosto dela. Em vez disso, ela olha para você, pisca, e então dobra a aposta no absurdo inicial. Você sai da interação exausto, com sua energia drenada, questionando sua própria sanidade. Por que isso acontece? Porque você perde quando está objetivamente certo. Porque você está sofrendo da armadilha da inteligência. Você está projetando seu próprio sistema operacional em uma máquina que não pode executá-lo. Pessoas inteligentes operam sob uma ilusão fatal. A crença de que o resto do mundo valoriza a verdade. Você assume que, se apresentar a evidência correta, a outra pessoa irá analisá-la, ajustar sua visão de mundo e concordar. Schopenhauer desprezava esse otimismo ingênuo. Em seu texto contundente, A Arte de Ter Razão, ele observou uma lei sombria e inflexível da natureza humana. As pessoas não discutem para encontrar a verdade. Elas discutem para estabelecer domínio. A psicologia chama isso de efeito Dunning-Kruger, o viés cognitivo em que pessoas com baixa habilidade possuem um nível ilusório de confiança. Mas entender o conceito não é suficiente. Você precisa entender sua gravidade. A ignorância não é um estado passivo. É um mecanismo de defesa ativo, fortemente blindado. Quando você introduz lógica a um tolo, ele não vê uma oportunidade de aprender. Ele vê uma ameaça ao seu ego. E o ego humano destruirá o mundo inteiro antes de admitir que está errado. Daniel Kahneman, em Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. Dividiu a mente em Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é rápido, emocional e instintivo. O Sistema 2 é lento, deliberado e lógico. Pessoas estúpidas são prisioneiras do Sistema 1. Elas vivem ali, sentem uma emoção, anexam uma opinião rápida a ela e chamam isso de fato. Você, a pessoa inteligente, está tentando usar o Sistema 2 nelas. Você oferece nuance. Você oferece dados. É um erro de tradução. Você está falando matemática para um cachorro latindo. Pior ainda, você está fazendo todo o trabalho. Você gasta uma enorme quantidade de energia construindo um argumento perfeitamente lógico, enquanto a outra pessoa gasta zero energia, simplesmente recusando-se a aceitá-lo. Elas drenam você não por serem mais inteligentes, mas por resistirem mais tempo. Elas o arrastam para a lama de suas próprias limitações cognitivas. Schopenhauer reconheceu isso 2 séculos atrás. Ele percebeu que a verdade não tem absolutamente nenhum valor em um debate com um tolo. Então o que fazer? Se a lógica falha e o raciocínio é uma armadilha, como vencer? Você não luta contra eles. Você usa o próprio impulso deles como arma. Schopenhauer entendia que o intelecto é servo da vontade. A vontade, esse impulso cego, irracional e emocional do ser humano,
sempre vence. Quando você discute com um tolo, você está fornecendo exatamente o que ele quer: atrito. O atrito faz com que ele se sinta importante. Sua frustração prova para ele que ele importa. Cada vez que você rebate um argumento, você legitima a ilusão dele. Para quebrar um tolo, você precisa negar esse atrito. Como? Usando a estratégia mais brutal de Schopenhauer. Não discorde dele, concorde com ele. Mas concorde de forma tão completa, tão extrema, que você leve o argumento ao absurdo. Na filosofia, isso é reductio ad absurdum. Na psicologia sombria, é simplesmente dar corda suficiente para que alguém se enforque. Imagine um colega que insiste que toda a arte moderna é uma fraude e que qualquer pessoa poderia pintar uma obra-prima. O instinto da pessoa inteligente é discutir técnica, história da arte e expressão subjetiva. Pare. Em vez disso, incline-se, concorde. Você está absolutamente certo. Diga: na verdade, já que é tão fácil, deveríamos pedir demissão hoje. Compramos tinta à tarde. Você faz as telas. Eu consigo uma galeria. Seremos milionários até sexta. Observe a reação. Você não o atacou. Você validou a premissa, mas a levou à sua conclusão catastrófica. O tolo opera na superfície. Ele não pensa 3 passos à frente. Quando você o força a enxergar o destino de sua própria lógica, sua mente entra em curto. Ele recua. Ele precisa introduzir nuance. Ele passa a muito argumentar contra si mesmo para salvar a própria imagem. Você não o derrotou com sua inteligência. Você o derrotou com a própria estupidez dele. Schopenhauer usava isso impiedosamente contra seus rivais acadêmicos. Ele não se envolvia em discursos educados com quem considerava charlatães. Ele não tratava suas ideias como iguais. Ele ampliava suas falhas até que se tornassem ridículas. Quando você faz isso, você protege sua própria energia. Você sai do ringue. Torna-se um observador, assistindo alguém tropeçar nos próprios erros. Mas isso exige uma mudança assustadora na sua própria psicologia. Você precisa matar a parte do seu ego que desesperadamente quer ser reconhecida como certa. Pessoas inteligentes são viciadas em estar certas. Você quer a satisfação de ver o outro admitir. Quer a vitória moral. Schopenhauer diria que buscar validação de um tolo é a forma suprema de estupidez. Porque você se importa se uma mente inferior reconhece sua inteligência. Porque você precisa que um cego elogie sua pintura. Quando você abandona a necessidade de estar certo aos olhos deles, você se torna imune às provocações. Deixe que mantenham suas crenças erradas. Deixe que caminhem pelo mundo com mapas falhos. Não é seu dever salvá-los. É seu dever se proteger deles. E isso nos leva a uma realização mais sombria. A estupidez não é passiva. Ela é altamente contagiosa. Se você passar tempo suficiente tentando navegar pela mente caótica de uma pessoa irracional, você começará a comprometer a sua própria. A teoria da carga cognitiva explica que nossa capacidade mental é limitada. Ao lidar com alguém irracional, seu cérebro trabalha em excesso. Você tenta prever reações imprevisíveis, suprime sua frustração, anda em ovos. Esse desgaste contínuo degrada suas decisões. Você se torna irritado, faz escolhas ruins, perde sua criatividade, está permitindo que um parasita se alimente do seu capital intelectual. Schopenhauer era notoriamente solitário. Chamavam-no de misantropo. Diziam que odiava a humanidade. Mas em A Sabedoria da Vida, vemos outra coisa. Ele era implacável com sua dieta mental. Ele escreveu: casar é reduzir seus direitos pela metade e dobrar seus deveres. Aplicava essa lógica às interações humanas. Envolver-se com um tolo é reduzir sua inteligência pela metade e dobrar seu cansaço. Ele desenvolveu o famoso dilema do porco-espinho. Em uma noite fria de inverno, os porcos-espinhos se aproximam para se aquecer, mas seus espinhos os ferem,
forçando-os a se afastar. Eles ficam presos entre congelar no isolamento ou sangrar na proximidade. A pessoa inteligente precisa dominar essa distância. Você não pode evitar pessoas tolas completamente. Elas são seus chefes, seus clientes, seus vizinhos e, às vezes, sua própria família. Mas você deve estabelecer uma quarentena psicológica. Quando for obrigado a interagir com elas, não leve seu verdadeiro eu para a conversa. Leve um avatar. O avatar é educado. O avatar sorri. O avatar fala em frases curtas e concordantes. Perspectiva interessante. Entendo o que você quer dizer. É uma forma de ver isso. O avatar não dá nada para ser atacado. Ele reflete o ruído da outra pessoa de volta para ela, enquanto sua mente real permanece protegida atrás de uma fortaleza de distanciamento. Essa é a aplicação maquiavélica da filosofia de Schopenhauer. Você está fisicamente presente, mas intelectualmente ausente. Eles pensam que estão tendo uma conversa com você. Pensam que estão vencendo. Deixe-os. A ilusão de vitória é o brinquedo mais barato que você pode dar a um tolo para mantê-lo quieto. Você sente a culpa surgindo? O condicionamento social dizendo que isso é manipulador? Que é arrogante ver os outros dessa forma? Elimine essa culpa. Essa culpa é exatamente o motivo do seu sofrimento. Uma pessoa tola que insiste agressivamente em sua própria ignorância não é inocente. Ela é um risco. David Robson, em A Armadilha da Inteligência, detalha como a estupidez institucional, pessoas inteligentes, seguindo líderes confiantes, porém errados, causou acidentes aéreos, colapsos econômicos e desastres médicos. A estupidez é perigosa. Você não deve a ela sua vulnerabilidade. Você não deve a ela sua energia. Você deve encarar a ignorância como uma força da natureza. Você não discute com um furacão. Você não tenta educar uma enchente. Você protege as janelas. Procura terreno alto e deixa a tempestade se esgotar. Mas o que acontece quando o tolo tem poder sobre você? O que acontece quando a mente irracional assina seu salário ou controla sua promoção? Isso exige um conjunto completamente diferente de estratégias. O animal mais perigoso não é o predador. É a besta assustada com uma coroa. Quando uma pessoa de baixa capacidade intelectual adquire poder, toda a sua estrutura psicológica é construída sobre uma base de insegurança profunda e não reconhecida. Ela sente, em um nível primitivo, que está em desvantagem intelectual, mas não interpreta isso como necessidade de aprender. Interpreta como ameaça à própria sobrevivência. Se você entra no território dela e exibe sua inteligência, você não está provando seu valor. Está expondo a inadequação dela. E um tolo com poder destruirá o espelho para evitar encarar o reflexo. Schopenhauer foi brutalmente claro sobre essa dinâmica. Ele escreveu que exibir inteligência evidente ou qualidades extraordinárias na presença da mediocridade é um pecado imperdoável. A mente medíocre sente dor na presença da grandeza. Isso desperta um ódio silencioso. Eles não vão atacar sua inteligência diretamente. Vão atacar seu caráter. Dirão que você é difícil, não cooperativo, que não trabalha em equipe. Vão usar o sistema contra você. Você não pode vencer um rei em seu próprio castelo através de argumentos. Você precisa superá-lo com estratégia. Observe a história sangrenta dos 3 reinos. Sima Yi foi possivelmente o estrategista militar mais brilhante de sua era. Ainda assim, servia sob Cao Shuang, um regente poderoso e profundamente tolo. Cao Shuang era arrogante, impulsivo e invejoso da inteligência de Sima Yi. Se Sima Yi o desafiasse, ele e toda a sua linhagem seriam executados. Se argumentasse, seria destruído. Então, ele executou uma das estratégias mais humilhantes e mais eficazes da história, o gambito da submissão.
Ele fingiu fraqueza. Quando os espiões de Cao Shuang vieram observá-lo, Sima Yi se comportou como um velho doente e decadente. Derramava sopa sobre si, fingiu não ouvir, confundia nomes, parecia completamente inofensivo. Os espiões relataram tudo. Cao Shuang riu. Sentiu-se superior, sentiu-se seguro. Parou de enxergar Sima Yi como ameaça e baixou a guarda. O ego do tolo foi satisfeito. Meses depois, enquanto Cao Shuang estava fora, Sima Yi abandonou a encenação, levantou-se e executou um golpe rápido, tomando o controle do império. Cao Shuang perdeu tudo porque acreditou na ilusão. Sima Yi entendeu algo essencial. Sua inteligência não é um distintivo para exibir. É uma arma para ocultar. Você não revela uma arma oculta para impressionar. Você a mantém escondida até o momento exato. Ao lidar com um tolo poderoso, alimente nele a emoção que ele mais deseja: superioridade. Peça conselhos sobre coisas triviais. Deixe que ele o corrija em detalhes irrelevantes. Agradeça pela sabedoria. Você não está se submetendo, está anestesiando. Você está alimentando o ego dele até que ele adormeça no controle, deixando você livre para agir nas sombras. Você troca um pequeno golpe no orgulho por liberdade estratégica total. Existe um tipo específico de exaustão que vem de tentar explicar uma realidade complexa para uma mente simplista. Você desenha, explica, simplifica. E ainda assim, a pessoa olha para você sem entender e repete o mesmo argumento falho. Esse é o núcleo da armadilha da inteligência. Você assume que a falha está na sua explicação. Não está. Está na limitação da capacidade da outra pessoa. A pesquisa de David Robson sobre vieses cognitivos revela algo perturbador. Pessoas altamente inteligentes são especialmente vulneráveis a acreditar que os outros pensam como elas. Você pensa em probabilidades, avalia evidências, ajusta conclusões. O tolo pensa em absolutos, forma uma conclusão primeiro, baseada em emoção, e rejeita qualquer dado contrário. Forçar nuance nesse sistema é como instalar um software avançado em uma máquina de escrever. É impossível. Então pare de tentar. Schopenhauer defendia um afastamento radical do impulso de educar. Em suas estratégias para vencer debates, ele descreveu métodos específicos para lidar com pessoas imunes à razão. Um dos mais eficazes é o uso estratégico da ironia. Quando um tolo exige que você concorde com algo absurdo, não combata. Diga: o que você está propondo é tão extraordinário que ultrapassa minha capacidade de compreensão. Devo confiar no seu julgamento. O tolo se sentirá validado. Vai acreditar que impressionou você, mas qualquer pessoa minimamente perspicaz perceberá o sarcasmo. Você sai da conversa sem gastar energia. Você escapa da armadilha. Entenda a economia da atenção. Cada minuto gasto discutindo com um tolo é um minuto roubado da sua própria vida, dos seus objetivos, do seu crescimento, da sua paz. Tolos consomem, não produzem. Quando você se envolve, está trocando algo valioso por algo sem valor. Então interrompa essa troca. Afaste-se. Deixe que acreditem que venceram. O leão não perde o sono com a opinião das ovelhas. E o arquiteto não chora quando o operário não entende seu projeto. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A maioria das pessoas nunca vai entender o que você acabou de perceber, porque exige mais do que inteligência. Exige consciência. Se esse vídeo fez você enxergar o mundo de forma diferente, então você já está alguns passos à frente. Agora a pergunta é: você vai voltar ao padrão ou vai continuar evoluindo? Se quer mais conteúdos como esse, sem filtros, diretos e que realmente abrem a sua mente, segue o canal agora, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar estratégias, ideias que poucos têm coragem de dizer, e conhecimentos que, quando aplicados, mudam completamente a forma como você joga o jogo.
Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário com "Eu vejo o jogo". Isso me mostra quem realmente está prestando atenção. Nos vemos no próximo vídeo.